Seguindo, no item 4, já vamos falar aqui de grupo econômico. Ora, antes de adentrarmos no assunto grupo econômico, eu vou aqui abrir um parêntese e esclarecer o que é responsabilidade subsidiária, em seguida, o que é responsabilidade solidária. Aí eu fecho o parênteses e vou lhe explicar o que representa grupo econômico no campo do direito trabalhista, tá ok? Vamos lá. Veja, responsabilidade subsidiária. Aliás, na verdade, esse capítulo que trata de grupo econômico é para quê mesmo? É que, veja, na relação empregador e empregado, enquanto o empregado estiver trabalhando tudo direitinho e o patrão pagando tudo direitinho, não há nenhum problema, não há o que se falar em grupo econômico ou responsabilidades, tá ok? No entanto, quando houver a necessidade de que o empregado processe o empregador reivindicando algum direito trabalhista que não tenha sido pago na opinião dele, então nós temos a questão de quem é que responde por isso. Então, por isso, temos que entender o que é responsabilidade solidária e subsidiária e solidária, tá ok? Vamos lá. Veja, responsabilidade solidária pode ser chamada também de responsabilidade residual. O que é residual? Sobra. Então, tem algo antes. Alguém responde primeiro. Então, aqui cabe uma frase do direito trabalhista que se chama benefício de ordem. Isso quer dizer que há um primeiro responsável para pagar a dívida trabalhista e só depois um segundo responsável somente vai responder se o primeiro não conseguir pagar tudo, ou seja, ele vai pagar o residual. Então ele é responsável residual ou subsidiária. Teremos um capítulo mais adiante sobre a terceirização, que é uma lei nova, certo aí? Mas eu vou te antecipar um pouquinho aqui, que é o seguinte. Falou-se em terceirização, estou falando de duas pessoas jurídicas, tá ok? Veja, a CA, que é uma pessoa jurídica, e a indústria B é outra pessoa jurídica, tá vendo aí? A CA contratou empregados e a indústria B fechou um contrato de terceirização da sua atividade fim ou não, para que outra empresa venha prestar esse serviço. Então, nesse caso, contratou a CA. Então, contrato de prestação de serviço. Essa palavra terceirização é vulgar, né? Na verdade, é um contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, certo aí? Então, a indústria A tem, de repente, uma fase da sua produção que ele não quer contratar empregado para fazer esse serviço. E contrata uma empresa especializada para prestar esse serviço. Profissionais que aquela empresa treinou, qualificou para aquele serviço, certo aí? Muito bem, então, fechado o contrato, a CA, os seus gerentes, diretores, vão estar lá, junto com seus empregados, cumprindo aquela empreitada, aquele serviço. Veja que esses empregados receberam ordens somente da CA
e não da CIA B. É uma terceirização. Portanto, a CIA B não manda nos empregados da CIA A, certo? Se vier a mandar, esse empregado passa a ter vínculo empregatício com a CIA B, por causa da subordinação. Então, esses empregados são subordinados à CIA A. Então, a CIA A, ao fechar o contrato, vai levar o pacote completo. Além dos trabalhadores, vão os chefes prestar esse serviço. Tá ok? E aí, a CIA, no final do mês, fatura, emitindo a nota fiscal eletrônica, e a CIA B, então, faz o pagamento. Certinho? Bom, isso é a terceirização. Agora, e se esse empregado aqui tiver algum problema, como não pagamento completo do salário, ou atraso no pagamento de 13º salário, ou não pagamento das férias, enfim. Esse empregado foi prejudicado na sua relação de trabalho com a CIA A. Certo aí? Quem é que responde? Esse empregado já pode processar a CIA B? Não. Por quê? Porque aqui tem a figura do benefício de ordem. Certinho? Então, nesse caso, olha, os empregados da CIA A, primeiro, se vai entrar com processo trabalhista, tem que entrar contra a CIA A. Ela processa a CIA A e, se ganhou a causa trabalhista, ela executa o patrimônio da CIA A e exaure. Se não tem mais patrimônio, então, neste caso, a indústria B responde pelo restante, subsidiariamente, portanto. Então, nesse caso, os empregados da CIA A vão colocar no processo a indústria B e vai executar o patrimônio da indústria B. Certo aí? Nesse caso, a indústria B paga pela CIA A. Assim determina a lei da terceirização. Só que a dívida é da CIA A. Por isso, a indústria B pode, por meio de uma ação regressiva, entrar com uma ação contra a CIA A e cobrar o que ela respondeu no lugar da CIA A. Certo aí? Então, isso é o que? Responsabilidade subsidiária. Entendido aí? Há um benefício de ordem. Então, ele não pode chegar e processar diretamente. Então, o empregado da CIA A não pode processar diretamente a indústria B. Primeiro tem que processar o seu empregador e, se não conseguir tudo, aí sim processa a tomadora do serviço. Isto significa o que? Responsabilidade subsidiária ou residual. Entendido aí? Então, daqui por diante, falou-se em responsabilidade subsidiária, lembre-se do benefício de ordem. Quem é que responde primeiro? Para, se sobrar o resíduo, a outra parte responde também. Entendido aí? Agora, responsabilidade solidária. Aqui é uma responsabilidade em conjunto. Responde junto, na verdade. Certo? Então, raciocine. A CIA B é uma pessoa jurídica. A CIA C é outra pessoa jurídica. São duas pessoas jurídicas distintas. Entendido aí? No entanto, então agora já estou entrando um pouco no grupo econômico que já falarei. Certo? Então você vai ver que o parágrafo 3º do artigo 2º, uma redação nova, diz o quê? Que a CIA B é uma empresa autônoma. A CIA C é outra empresa. Elas não têm nenhuma relação jurídica entre si, mas elas têm comunhão de interesses. Como assim? Elas atuam juntas, têm parcerias, divulgam seus produtos juntos. Quando o cliente chega na CIA B e não encontra um certo produto, ela diz, olha, eu não tenho, mas a minha empresa parceira tem, e já fecha o negócio. Veja que há o que? Comunhão de interesses. Certo aí? Nesse caso, o empregado da CIA B pode processar a CIA B e a CIA C
colocando no mesmo processo de imediato, cobrado os dois, certo? Porque a CIA C, nesse caso, responde o quê? Solidariamente, em conjunto, responde juntos, no mesmo grau, de imediato, certo aí? De forma que o advogado deste empregado, né, viu uma Ferrari lá, né, no estacionamento, lá, né, na garagem da CIA C. Então, veja, ele é empregado da CIA B, mas por ter comunhão de interesses, então eles estão atuando em grupo, então o advogado do empregado da CIA B viu uma Ferrari na garagem da CIA C, já pode pedir a penhora de imediato no mesmo processo. Por quê? Porque nesse caso há um grupo econômico e a responsabilidade é o quê? Solidária. Da mesma forma, o empregado da CIA C pode processar a CIA C e, em conjunto, a CIA B. Deu para entender o raciocínio? Pronto, então, daqui por diante, considero que você já sabe a diferença entre as responsabilidades subsidiária e solidária. Subsidiária tem o benefício de ordem. Primeiro, processo o principal para depois chegar no secundário, certo aí? E na solidária, já posso processar os dois imediatamente, porque a responsabilidade é o quê? Conjunta. Entendido aí? Vamos lá.